Podcast Evolucionismo, gravando aqui agora pela segunda vez. Eu já estava no alto dos meus 15 minutos aqui quase, enquanto estou indo dar uma mijada. Enfim, hoje dia 15 de dezembro de 2025. Eu estou aqui no migésimo, no episódio 9, no migésimo, no episódio 91, numa segunda-feira ao meio-dia. E eu já estava falando algumas coisas aqui. Tava com 15 minutos quase de episódio. Aí deu uma bugada aqui no celular e eu vou voltar. E você, se você faz parte aí das 5 pessoas que acompanham esse programa, você percebeu que eu postei quase que 10 episódios, sei lá, 7 episódios em um dia. E de que já tinha um belíssimo tempo, um espaço aí de uns 2 meses, se brincar, onde eu não postava porra nenhuma. Mas já tinha vários gravados, inclusive vários de pouquíssimos minutos. O propósito desse programa aqui é 1 hora no mínimo, e vai ser assim. Porque se é pra ser assim, tem que ser assim, né, cara? Se é pra ser assim, tem que ser assim. Só que eu percebo também que em vários momentos eu tava péssimo. Tava realmente a modo caralho. Inclusive hoje é um dos dias onde eu tô pior fisicamente dos últimos. Eu acho que é o pior peso do ano. Isso aí. Não, acho que não é o pior peso do ano, mas é um dos piores pesos do ano. E, e é isso. Calma aí. Alô? Tá funcionando. Eu resolvi repostar tudo, mesmo os que tem 10 minutos, 12, 15, 20 minutos. Porque faz parte da história, cara. Faz parte da história e daquele recorte de momento. Como, por exemplo, o recorte de momento agora é o quê? Eu tô na semana do Mundial. O último episódio eu falei que o Flamengo ia jogar a final da Libertadores. Né? Eu tava realmente, extremamente preocupado com essa final. Que se o Flamengo perdesse, era, era como se fosse estuprado. Perder o segundo a Libertadores pro Palmeiras. Mas, enfim. Ganhou, né? E aí agora essa semana, hoje é segunda, depois de amanhã tem Flamengo e PSG. Pela final do Mundial. Eu acho que o Flamengo vai ganhar? Não, não acho. Se perder de menos de 2 já tá show de bola. Mas eu também, no fundo, sinto que existe a possibilidade do Flamengo ganhar. Existe. E é isso. Eu tô abrindo aqui agora meu histórico de peso de 2024. Chegando aqui na última semana. Dia 15. Caralho, não tinha a porra do peso. Porra. Mas basicamente, dá pra ver aqui que em dezembro. Dia 5 de dezembro eu tava com 95 quilos. Aí fui abaixando. Puta que pariu. Dia 10 de dezembro do ano passado eu tava com 96 quilos. Aí na quinta eu já tava com 91. Na outra quarta eu tava com 92. A falta que faz o acompanhamento disso aqui é inacreditável. Eu só percebo que faz tanta falta quando eu me percebo fudido com, sei lá, 15 quilos a mais. Por quê? Bora entender aqui por que faz tanta falta. Faz tanta diferença. Primeiro, quando você está ali fazendo a medição, isso serve para qualquer coisa. Fazendo o acompanhamento diário do seu peso,
dos seus gastos, da organização pessoal mesmo, é um feedback diário. E a partir do momento que você ignora esse feedback, apesar de todos os pesares, e você se sentir mais roliço, ou se, no caso financeiro, você sentir que está cada vez com menos dinheiro, nesse caso, você fecha os olhos para a realidade, e o fato de você fechar os olhos para a realidade, você cai no efeito que é dobrar a aposta. Que é o quê? Você se sente mal por não estar acompanhando. E se sente mal porque você sabe que está indo para um caminho péssimo. E aí você acaba dobrando a aposta em forma de autopunição. Como, por exemplo, nos últimos dias, muitas vezes eu puto comigo mesmo, eu ia lá e comia igual um cavalo. E nisso eu gastava uns R$100 por dia. Como ontem eu gastei R$97. E aí subia 3, 4 quilos em um dia. Claro que no outro dia você vai lá e dá uma belíssima defecada, perde 2. Mas isso, em médio e longo prazo, acontece o que aconteceu. Que quando eu voltei aqui para a loja, eu estava com 80 quilos, hoje estou com 94,7. Foi o que eu acordei hoje. E tem várias explicações para chegar nesse limite que eu cheguei. Eu vou fazer um levantamento e um aprofundamento de como eu cheguei nesse fundo do poço. Mas enfim, eu não é só de desgraça que está acontecendo esse final de ano. Pelo contrário, basicamente eu tô namorando com uma jovem. Eu vou falar sobre isso. Vou até colocar os tópicos aqui. Abrir a... Tô de frente do computador. Vou botar aqui, ó. Namorada. Tópico 2, finanças. Tópico 3, perspectiva. De vida. Ok. E antes de tudo isso, enfim, antes de tudo isso eu vou falar, caralho, vou falar sobre essa questão do peso. Eu cheguei a estar com 80 quilos. Eu vou até abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Abrir aqui para ver o acompanhamento que eu tive. E ver o último dia que eu segui certinho. Eu acho que eu parei em agosto. Acho que eu parei em agosto. Tá abrindo aqui. Bora, Miguel. Aqui, ó. Maio, junho, julho. É isso mesmo. O último mês que eu realmente segui certinho foi em setembro. Setembro eu levantei todos os dias. Eu anotei todos os dias. Cobri. E já em setembro foi onde eu perdi o fio da meada. Ó, dá pra ver claramente aqui, ó. Claramente aqui. No dia 9 de agosto. Dia 9/8. 87,5. Foi nesse dia aqui onde eu perdi o fio da meada. Totalmente. Daqui pra frente, eu não voltei. É justamente isso. Ó, numa sexta-feira, eu tive 83,5 aqui. Acho que no sábado foi o dia que eu fui fazer um evento
na minha família lá, eu cantei. Depois disso, foi só ladeira abaixo. 90 pra frente. Beleza. Agora bora entender o que é que aconteceu. Primeiro, o primeiro cenário, antes de tudo isso. O primeiro cenário foi que... Puta que pariu. Eu não vou mexer nessa merda não. Antes que... Eu ia trocar o celular aqui de lado. Puta que parica. Puta que parica. Ia mudar aqui o celular de lado, mas deixa essa chota ali antes que eu perca mais 15 minutos novamente, como eu perdi na estante. Antes de voltar para a loja, existe uma vida antes e uma vida depois de voltar para a loja. Verdade, inclusive me veio aqui o pensamento de fazer mais uma vez uma retrospectiva de vida, ouvindo todos os podcasts do ano, assim como eu fiz no ano passado. E por isso, puta que pariu, bicho, por isso que eu tenho que gravar. E não importa, não importa. Ah, eu tô cansado. Ah, eu tô com sono. Como foi ontem? Ontem, domingo, deu meia-noite. Tinha colocado o celular pra carregar pra eu gravar. Aí deu meia-noite. Eu pensei, caralho, acho que eu vou dormir. Acho que eu vou dormir porque aí eu acordo mais cedo, né? Como eu, nesse momento, eu tô na loja aí. Eu tenho que acordar cedo pra abrir a loja no máximo 8h30. E aí é isso. Fui dormir. E até que acordei um pouco mais cedo hoje. Dormi aqui na loja mesmo. Acordei 8h15, levantei 8h15. Fui tomar banho, fui arrumar aqui a loja antes de abrir, porque quando eu durmo aqui eu jogo as coisas tudo de qualquer jeito. E é isto. É isto. Então, existe uma vida antes e uma vida depois de eu ter voltado para a loja. O que era essa vida antes? Eu estava mantendo ali 82 quilos, em média. Mas eu estava muito mal, cara. Mas muito, muito, muito mal. Hoje eu posso olhar, tô com 94 quilos. Amigo, pelo amor de Deus, a vida que eu tinha antes era uma vida realmente em que eu pensava todos os dias, todos os dias, em me matar. Todos os dias. Era uma questão de tempo. Não que eu ia me deletar. Não, não é isso. Eu não duvido também, porque sim. O ponto, o fundo do poço que eu cheguei, financeiramente, até o mês de julho, era uma coisa que era praticamente irreversível. Tanto é que eu não tinha mais internet em casa. Tanto é que vários e vários e vários dias eu chegava a não ter o que comer em casa. E aí eu não vou ficar me laburiando aqui e dizer, puta que pariu, cara. Puta que pariu, hein, amigo? Olha como eu sou sofredor. Olha como eu passei por coisas. Não, mas é a verdade. Não quero que você sinta pena de mim. A pior coisa que existe é a pessoa sentir pena de você. Não existe isso. Eu só estou colocando aqui a clareza para entender o que é que aconteceu. E como eu cheguei ao que eu cheguei hoje. Quando eu chego aqui na loja, eu tinha basicamente aí 9 mil reais em dívida. E não tinha um centavo, um maldito centavo. Literalmente. Não tô brincando, é literalmente. Eu não tinha um centavo em casa, na conta, nada. Vários e vários dias eu passava com 20 reais. 20 reais esse, dados pela minha avó, em que eu chegava lá na loja da minha tia, e aí minha avó me dava 20 reais, e aí eu fazia de tudo para guardar aquele dinheiro. Ou então, quando eu não guardava, eu fazia o quê? Ia lá e comprava 1 quilo de arroz e um ketchup. Porque durante o ano, muito, muito tempo, eu fiquei comendo arroz com
carne frita e ketchup. Porque era a coisa mais gostosa e mais barata que eu conseguia fazer ali no momento. Eu lembro muito bem. Um dos dias mais marcantes que existiram foi Bahia. Eu assistindo a pré-Libertadores. Assistindo a Libertadores com o Bahia. Foi muito marcante. Muito, muito mesmo. Por quê? Porque tinha lá. Eu, eu fazia o arroz, cozinhava o arroz. Aí fritava a carne e colocava um pouco de ketchup. E aí nisso, eu esperava. Às vezes também eu ia e comprava batata. Aí cozinhava a batata e aí comia. E aí tinha que ser muito regrado, porque era 1 quilo de carne por semana que minha avó me dava. E isso aí já é de sempre, não é de hoje. É um costume mesmo. E aí ela me dava esse 1 quilo de carne e eu comia carne com arroz. E às vezes a carne acabava na quinta-feira. Então eu perdi realmente muito peso. E eu fiquei feliz por perder esse peso. Só que eu ficava no pensamento, caralho, muitas das vezes eu realmente não tinha o que comer. Muitas das vezes. E aí eu passei de agosto de 2023, não, 2024. É isso. No dia, eu vou dizer o dia exato aqui. Foi Flamengo e Milionários. Flamengo e Milionários no Maracanã. Última vez que eu tinha dado uma cruzada foi no dia 28 de maio, você vê, em maio de 2024. Eu lembro muito bem disso aqui porque a jovem foi lá para casa e nisso ela também torce pro Flamengo. A gente assistiu o jogo, o primeiro tempo, e no intervalo a gente deu uma cruzada. Passei a bomba nela, a pomba nela, e aí beleza. Depois disso, cara, eu não tive o menor contato com mulher nenhuma. Nesse período todo aí que eu tava fudido financeiramente. Eu passei meses e meses sem entrar no Instagram. Inclusive, eu tinha perdido o meu Instagram principal. Voltei a ter ele no. Voltei a ter ele esses dias. Consegui recuperar o que tem 9 mil e poucos seguidores. Aí, consegui ter esse retorno, essa recuperação. Enfim, eu passei esse período todo, de agosto, não, de maio do ano passado, de 24, até o quê? Semana passada. Até semana passada. Ou seja, dezembro. Então eu passei 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, sem ver uma chota na minha frente. Só que, claro, nesse período aí, de junho pra frente, de julho pra frente, eu já tava me envolvendo com algumas mulheres. Eu já, eu já tinha pegado uma, eu já tinha marcado de pegar outra. Então, eu falo tudo isso aqui no podcast. Se você ver aí, eu você vê os episódios antigos, você vai perceber tudo isso aí que eu falo semanalmente. Então, eu já tinha isso aí em mente, de que a qualquer momento eu iria retomar esse fluxo aí de cruzo. Mas mesmo assim, foram 1 ano e 6 meses sem dar uma cruzada. E eu realmente, em algum momento, eu pensei, caralho,
Parece que eu nunca mais vou ver uma mulher na minha vida. É foda, cara, é foda. E foi o período onde mais eu tive bonito, impressionantemente. Só que o meu aspecto físico, ele era bonito, mas a minha cara era uma cara de um cara que estava morrendo por dentro e altamente desesperado. Porque eu ia andar e correr quase todo dia, já falei sobre isso, à tarde. Só que nisso eu tava bem fisicamente, entre aspas, mas eu tava péssimo, bicho. Péssimo, tava realmente péssimo na minha vida como um todo. Aí eu tinha a felicidade e o orgulho de ter passado quase um ano sem comer uma pizza, coisa que quase todo dia agora eu tava comendo, inclusive comi uma ontem, sem comer chocolate. Eu tava comendo realmente o mais limpo possível. A única coisa que eu, em vez em quando, comia era salgados e comia também bolacha recheada. E, bicho, eu sinto saudade dessa época. Psicopatamente, eu digo que eu sinto saudade dessa época. Dessa simplicidade. Só que, ao mesmo tempo, eu sei muito bem o que é que eu passava naquele momento. E o que passava na minha mente. E não era nada bom. Não era nada, realmente, nada bom. Então, eu me recordo muito bem no São João. Não no São João, mas no dia, me recordo muito bem do dia que eu estava na festa na festa aqui de aniversário da minha cidade. E aí, nesse dia eu estava com 78 quilos. Impressionantes 78 quilos. Só que, beleza, tô subindo aqui. Beleza. Fiquei bem ali, mantive os 80, 82 de média por muito tempo. Até que voltei aqui para a loja. E foi o momento realmente em que eu me perdi. Me perdi por vários fatores. Primeiro, pelo fator de que eu pensava, puta merda, bicho. Eu rodei e voltei. Ah, voltei para pro lugar. Você vê que eu tô tão mal. Caralho. Eu tô tão mal fisicamente que eu subi a escada aqui e me deu um pequeno ofegamento de se sentir ofegante. Mas eu vou mudar isso, bicho. Eu não tenho uma dúvida de que eu vou mudar isso. Isso aí é certeza. Mas é fato de que nesse período todo, de um ano e meio, nesse período todo de um ano e meio, eu, eu fiquei muito mal, cara. Eu lembro muito bem no São João, em que em junho, eu fui para a cidade dos meus pais para ajudar eles. Aí eu fiquei na loja lá alguns dias e ali foi a fagulha para eu voltar para a loja. Por quê? Porque eu pensei, cara, não é tão ruim quanto eu pensava antes. Não é. Aí, voltando, voltando do São João lá da cidade dos meus pais, um dia antes, a minha mãe
Foi lá e deixou R$ 50. R$ 50 lá pra, pra eu. Assim, como se fosse de agrado. E R$ 50 pra mim, naquela época, era o equivalente, sei lá, a 500 hoje. E você veja o quanto isso é uma coisa que você não pode perder os seus. Ué, que você não pode perder o seu controle. Você não pode perder o seu tato. Porque esses R$ 50, que hoje significam muito menos, é R$ 50 que eu dei, por exemplo, ontem, numa pizza, e que eu só tive a noção do valor desses R$ 50 quando eu não tive. Quando em uma semana inteira eu tinha que passar com R$ 10. Beleza, falei tudo sobre isso, né? Tudo sobre esse período. Aí eu voltei para a loja e aí eu tive, em uma semana praticamente eu fiz R$ 1.000. E por aí vai. Só que mesmo assim, ainda tinha aquela sensação de desespero e de urgência, porque eu ainda devia mais de R$ 8.000, quase 9. Então R$ 1.000 tirava ainda tinha praticamente um coça para pagar. Aí beleza. Depois de praticamente pagar metade dessa dívida, eu já vi o horizonte se abrindo. Já vi o horizonte se abrindo e ficando tudo mais parecido com uma forma de realmente uma perspectiva de vida mínima e não ter terminado a minha vida. Você vê que eu tô esses 6 meses lutando para voltar para o ponto zero, lutando loucamente. Enfim, aí teve um período onde eu estava muito focado em gravar os vídeos. Foi o período onde eu peguei esse celular novo e eu estava muito focado em gravar os vídeos e pouco focado na loja. Foi onde eu comecei a me perder. Eu acho que ali foi onde eu comecei a me perder. E aí, eu teve o período também onde eu consegui fazer um dinheiro adiantado suficientemente para não conseguir pagar o cartão porque ele não liberava ainda para pagar. Aí nisso, eu fiquei com dinheiro guardado, acho que era 1.500 e pouco, e fui consumindo esse dinheiro. E aí foi onde eu me fudi. E juntando a isso, um pouco antes, teve uma desilusão muito grande que eu tive com uma jovem com inicial M. E eu realmente estava com o intuito de namorar com ela. Ela se encaixava em todas as questões físicas que eu gosto. Pequena, magra, mais ali aparentemente mais tranquila, mas não deu certo. Não deu certo muito por culpa minha mesmo. Foi muito com sede ao pote. E aí eu vi que ela deu para trás. Não cheguei nem a pegar. Isso aconteceu mais umas 2, 3 vezes. Que eu marcava e chegava no dia a mulher dava para trás.
Aí foi o período onde eu comecei a dizer, saber que se foda. Eu tô aqui magro e não tô tendo retorno nenhum de mulher. Então, se foda. Então foi o período onde realmente eu comecei a me perder. Foi ali depois de agosto. Depois disso, foi ladeira abaixo, totalmente. Então, passado esse período, eu fui, em média, aumentando. Porra! Fui aumentando cada vez mais os meus pesos. Tô vendo aqui que 12h56 agora tem 30 minutos. Perdi 15 minutos na outra gravação, mas enfim, dá tempo. Então eu fui me perdendo aos poucos. E é junto com isso, fui deixando a loja bagunçada e suja, como tá hoje ainda. Fui deixando minha casa bagunçada. Só que quando eu comecei a me relacionar com essa jovem que eu tô hoje, eu comecei a deixar a casa organizada, né? Então eu trouxe a bagunça pra cá. A casa, se eu for hoje, ela tá arrumada. Só tem que varrer, mas tá limpa, organizada. Aí ela tá. Então eu trouxe essa bagunça toda pra cá. Tanto é que eu tô dormindo aqui quase todos os dias. E aí, beleza. É, nesse período todo, cada vez mais eu ia tendo a sensação de desespero, que era pensar de que eu andei, andei, andei e voltei para basicamente 2018, que era, vou fazer a loja dar certo. E isso me deu um desespero muito grande. E de saber que eu tô quase com 28 anos, sem a menor perspectiva de vida. Só que, ao mesmo tempo, eu falando essas coisas, você vê que ainda tem essa possibilidade, né? Possibilidade de você ter de onde tirar. Tanto é que eu consegui pagar praticamente minha dívida toda. Falta, estava fazendo a conta ali, falta R$ 1.600. Só que tenho dois shows já essa semana. Um, onde um eu vou tirar 500 e outro eu vou tirar 400. E aí vai dar 900 e eu tenho R$ 100 aqui, R$ 1.000. Então vai ficar faltando 800. E tem 2 semanas ainda de final de ano. Possivelmente eu vou fazer esses 800 aqui na loja. Ou até mais. Minha meta é fazer até mais do que isso. Então, minha maior meta agora é finalizar o ano sem R$ 1 de dívida. Sem nada de dívida. E, e eu tô conseguindo. Então, resumidamente, o que é que aconteceu para eu estar com esse peso hoje? Basicamente, eu perdi as esperanças. Perdi as esperanças de que eu ia novamente me relacionar com uma mulher. Eu perdi a esperança de que eu poderia ter um futuro onde antigamente eu tinha certeza de que eu seria rico. E nesse período eu tinha dúvidas de que eu poderia, sei lá, ter um carro 1.0 fuleiro. Então eu me prendi muito mais às dificuldades do que às esperanças. Isso aí é claro. Parei de ler, parei de me exercitar.
caí na pornografia, comi desesperadamente esse período todo. Então, aí chegou o período onde eu parei até de gravar os vídeos cantando. Eu acordava, vinha aqui pra loja, ficava jogando Minecraft, ou então vendo coisas de futebol. Mesmo roteiro de anos e anos atrás. Aí chegava de tarde, ia comer uma besteira. Aí beleza, né? Então, resumidamente foi isso aí. Agora entrando no segundo tópico que eu, que eu quero falar, é sobre esse relacionamento, entre aspas, que eu tô. Eu tava já conversando com essa jovem, que tem o início do nome dela, que é R, da letra R. Eu já vinha conversando com ela desde julho, mais ou menos. Só que tava dando mais importância pra outra. Aí, julho não, acho que foi depois da outra. Ali agosto. Aí agosto, setembro, conversando com ela, aí marcou pra outubro. Aí outubro, várias vezes não deu certo. Até que chegou um dia que deu certo da gente se encontrar. E a gente realmente se encontrou. E aí ela veio lá pra casa, de pé. A gente se encontrou no meio do caminho. E você veja que era uma pessoa que realmente ela estava afim. Porque um dos maiores percalços que eu tinha mentais era de que eu não ia namorar ninguém se eu não tivesse um carro. E até hoje ainda penso isso, uma moto, algum caralho assim que eu vá buscar a mulher. E cidade pequena é uma desgraça, porque você não tem Uber e você tem que ter um carro ou uma moto. Eu não gosto de moto, então foda-se moto. Mas blá 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 blá. Então a gente se encontrou. Então a gente se encontrou, a gente ficou e foi bom. Só que não teve nada demais, né? Não empurrei. Aí quando foi a segunda vez, mais uma vez, mesma coisa. A gente se encontrou e aí ela disse: talvez você esteja pensando que e querendo que role algo mais, né? Ou seja, cruzar. Só que eu tenho que falar que eu ainda nunca fiz. É uma jovem de 25 anos e que era virgem até aquele momento. Beleza, interessante. Eu realmente fiquei pensando, será que ele não tá moscando? Será que é verdade essa porra? E aparentemente era verdade, e no fundo realmente era verdade. Aí a segunda vez eu disse, não, tá de boa. Aí tive paciência. E ao mesmo tempo também eu praticamente era um virgem naquele momento. Um ano e meio sem dar uma cruzada. Praticamente era dois virgens. Aí veio a terceira vez. A terceira vez, a gente ficou novamente. E geralmente com uma semana de diferença de uma semana para outra. É de um encontro para outro. Beleza. Aí dessa vez ela tinha acabado de menstruar. Show de bola. Quando foi, na quarta vez, não, não, teve uma vez antes. Na quarta vez ela estava menstruada. Na terceira vez, é, eu, a gente tava lá, dando altas panhadas, se pegando.
E aí eu tive a iniciativa de descer e dar uma belíssima linguada nela. Bom, dei algumas linguadas nela e ela estava aparentemente com muita vontade, né? E permissiva. Só que naquele momento eu não avancei. Não avancei, mas eu percebi que ela já estava permissiva ao ponto de que eu poderia empurrar nela. Tanto é que depois disso, conversando com ela, ela realmente confirmou que se quisesse, daria para ter acontecido naquele dia mesmo. Então, foi foi um sinal verde, né? Sinal verde naquele momento. Aí eu pensei, na próxima vez eu empurro nela. E aí da próxima vez ela tava menstruada. Aí na quinta vez, que foi semana passada, a quinta vez, aconteceu. Fui lá e empurrei nela. Então, semana passada, depois de 1 ano e meio, eu empurrei em alguém, uma mulher. E já aconteceu outra vez, já de novo. Aí, como eu digo que realmente ela era virgem, bicho, ela, tipo, sentia dor em tudo. Botando a cabeça da pomba, ela já sentia dor. E não sabia nada o que fazer. Realmente não sabia o que fazer. Ela, tipo, de posição, de. E, inclusive, isso é uma coisa que eu tô achando negativo. Às vezes você pensa, eu quero ter uma mulher virgem para mim. Até certo ponto, isso é bom. Mas a partir do momento que a mulher não sabe fazer rigorosamente nada, nem gemer a mulher geme. Tô falando essas coisas muito claras aqui porque, né, ninguém ouve, ninguém sabe nem quem sou eu. E nem quem é a mulher. Isso é o contra relacionado ao pró da mulher ser virgem. Então são muitos bloqueios. Muitos bloqueios da mulher. Até porque se não tivesse tantos bloqueios, ela não seria virgem com 25 anos. Isso é um, uma coisa que explica o fato dela ainda não ter, até então, caído na banana. Aí, nessas últimas 2 semanas, eu fiquei muito pensativo, realmente, se era uma coisa que eu queria dar sinal, dar avanço. E aí a gente tá ainda. A gente tá se encontrando tudo. E tem vários prós. É uma pessoa de boa. Acho que os contras dela é que, principalmente, ela é muito tímida. Então, para conversar, para conseguir ter um diálogo com ela, eu tenho que me esforçar. E não é porque ela não quer. É que realmente ela é muito tímida assim. E até então, eu percebo também muita insegurança, né? Outra questão é esse fato da cruzada aí, de que hoje você já pode pensar que é um ponto positivo, porque ela já está dando, né? Já está deixando. Mas o ponto negativo disso é que ela não sabe fazer porra nenhuma. É uma coisa realmente, uma cruzada bem protocolar ali. Pode ser evoluída com o tempo, né? Enfim. E o terceiro ponto, entre aspas, negativo, é que ela é da minha altura, quase. Ela é da minha altura. Eu sou um cara alto. Ela é da minha altura. Ela tem um corpo bonito, mas ela já tá ficando com a barriguinha. E eu sou o cara apaixonado por mulheres pequenas e bem magras. Então, isso aí é uma das coisas que tá. Eu tô com essa merda. Esse negócio atrapalhando a minha mente. E aí deixando rolar e também ficando naquele pensamento, caralho, se eu continuar
nesse negócio aqui, como é que eu vou. Quanto mais eu fico com ela, mais ela alimenta essa ideia. Será que eu não deveria dar um passo atrás? E se eu chegar realmente a querer me desvincular dela, e ela é uma pessoa tão boa, será que isso vai ser bom? Não sei. E assim, até a gente se viu no sábado, hoje é segunda, e até a gente marcou de se ver novamente hoje. E eu, até sábado, antes de ver ela, eu vi que ela tava. Não, eu tava, tipo, sentindo que eu queria continuar com ela. Realmente tava gostando dela. Ainda tô, de certa forma. Mas eu saí com uma impressão ruim. Um sentimento ruim de que, principalmente vendo o Instagram dela, um bocado de homem colocando ela nos melhores amigos. E isso também não posso falar nada porque eu também tenho um Instagram com um bocado de mulher que eu tô nos melhores amigos. Ou seja, na prática, eu sou solteiro ainda e ela também. Só que dá pra ver que ela não tá saindo com mais ninguém do que eu e vice-versa. Eu tô só com ela. E só conversando com ela também e vice-versa. Mas aí, o... tem todas essas questões. Todas essas questões. Ela é uma mulher bonita. Inclusive, eu tava vendo uma mulher no Instagram, no TikTok. Muito bonita a mulher. E é muito parecida com ela. Uma morena. É uma morena parecendo índia. Ela é justamente essa mulher. Só que, se ela emagrecer uns 10 quilos, ela fica perfeita. Ela fica muito bonita. E ela tem um rabo grande. Tem umas tetas boas. É realmente só isso mesmo. Só que eu percebo também que ela é mais voltada à acomodação. Beleza, falando tudo isso agora, eu me recordo. Eu me recordo não. Eu Esses dias eu tava entrando no TikTok. E aí numa conta, uma conta secundária que eu tenho. E eu resolvi entrar no TikTok da minha ex. Eu sabia que o Instagram dela é fechado. Aí eu resolvi entrar no TikTok da minha ex. Com essa conta que eu não apareço. Aí, bicho, honestamente, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi entrar nessa conta. Por quê? Porque eu vi. Um momento, cara. Porque eu vi coisas que eu percebi que, puta que pariu, graças a Deus, que eu me saí dela. Que naquele primeiro momento, na verdade, ela que se saiu de mim. Vale ressaltar isso. Mas, puta merda. Ainda bem. Por quê? Porque a última dessa semana foi ela fazendo botox. Ela é uma mulher, é quase um homem com buceta. É o, ela é o contrário, totalmente o contrário dessa figura que eu tô hoje. Ela é uma mulher magra, uma mulher que se cuida e tudo. Bonita. A de hoje eu acho mais bonita, naturalmente mais bonita. Mas ela também tem sua beleza.
É bonita, né? As duas são bonitas. Só que ela simplesmente ela só pensa nela. E foda-se. Só ela e foda-se. Ela é uma mulher extremamente egoísta. Uma mulher extremamente carreirista. Tanto é que o fim do nosso relacionamento veio disso, praticamente. A gente namorava e tudo. Também era virgem. Ela, dizendo ela. Só que ela já era muito mais atentada. Ela podia ser virgem da Xota, mas eu acho que ela já tinha dado o rabo. Não sei se tinha dado, mas acho que já tinha dado. Já tinha mamado. E essa outra eu acho que nem mamar mamou ainda. Mas beleza. Aí eu vejo nessa semana um vídeo dela colocando botox. Aí outro vídeo, ela ela tá fazendo, parece que design de sobrancelha, parece, ou é de maquiagem, sei lá, algum caralho. E ela foi embora aqui da região. Ela tá morando muito longe daqui. E ela já morava muito longe daqui. Na época em que eu namorava com ela. Nos últimos anos, né? A gente teve 3 anos de namoro, onde ela morava aqui, fazia faculdade aqui. Aí ela resolveu seguir a vontade dela, né? E foi morar fora. Ou seja, mijou pra toda a questão de relacionamento. Então, foda-se. Aí eu fiquei pensando, caralho, bicho. E coisas que eu desprezo totalmente. Ela é uma pessoa que seria impossível dar certo. E que eu me sentia um merda ao lado dela. É o tipo de mulher que fica competindo com você e colocando você pra baixo. Em tipo aqueles tapas de pantufa. Coloca você pra baixo nas entrelinhas. Então, hoje, depois desse dia, que eu vi um bocado de besteira, assim, que ela postava no, Instagram, no TikTok dela, eu fiquei pensando, caralho, como é que eu passei tanto tempo supunhetando que ela seria a mulher pra minha vida? E além de tudo, existe essa máxima de que você não deve ficar vendo as redes sociais da sua ex, do seu ex. Isso aí comprovou pra mim de que você deve sim. Caralho. Por quê? Depois disso, eu já não sentia nada por ela. Hoje o que eu sinto é repulsa. É a certeza de que eu me livrei de uma coisa que seria um problema futuro. Só um problema futuro. É o tipo de mulher, tipo Virginia, a mulher que ela vai subindo e ela faz de tudo para ela só pensa em subir. Nem que por isso ela tem que deixar quem deixar um relacionamento de lado para conseguir um cara melhor. Ela é a verdadeira alpinista social. Isso é claro. E eu já percebia isso antes, quando eu tava com ela. Então ela morando esse tempo todo lá, 6 meses a gente ficava sem se ver. Tu acha que ela não deu pra algum? Cara, eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Mas não importa. Não é nem a questão. Foda-se, ela pode ter feito suruba. A questão é, nem impossível ter dado certo. Porque o jeito dela me causa repulsa. É o tipo de mulher que me causa repulsa. Então eu acho que ela ficava se camuflando pra me agradar. Mas depois que separou, ela se tornou e se mostrou o que ela realmente era. Só que nesse período todo, de 2 anos, quase 3 anos, que a gente se separou, eu não via nada das redes sociais. Então fiquei com a imagem do melhor dela. E nesse, nesse fatídico dia, eu vi todas essas postagens dela e vi, puta que pariu, graças a Deus, eu falei várias vezes. Graças a Deus que eu não tô com aquela jovem. Puta que pariu. Enfim, aí falando sobre os relacionamentos, né? Eu tô aí, tô seguindo. Dei uma cruzada semana passada, outra essa semana, talvez uma hoje. E agora realmente voltar.
a, a me cuidar, cara. Me cuidar, não só fisicamente. Voltar a ler, voltar a produzir aqui pro podcast. E tá chegando o final do ano, vai ter as viagens que todo ano minha família faz no final do ano, no início do ano. Então, vai ser bom, vai ser muito bom. Então, vai ter o Natal, tudo isso. Então, voltar a ler, quero voltar a ler. Eliminar o máximo de peso que eu conseguir até o final do ano. Acho que até o Natal. Hoje é dia 15, né? São 9 dias. Basicamente o Natal é de hoje, é quarta agora 8. Eu tô com. Acordei com 94. Eu digo que até o Natal, eu fazendo tudo certinho, eu consigo chegar aí com uns 85, tranquilo. Por quê? Porque eu tô inchado. Na verdade, eu tô com uns 90 quilos por aí. Já bati um belíssimo barro no estante. Certamente eu já desci ali para uns 92. Mas vou deixar isso aí naturalmente, cara. Não importa. Eu tô mais de um ano sem tomar refrigerante. Isso já é positivo. Cortar pizza, cortar essas coisas que já não são mais prazerosas hoje em dia. Então, o que tá ainda só pesando é quando a jovem vem me ver, geralmente eu compro uma pizza. Ela come tudo. Aí quando ela vier novamente, eu pedi só da pequena. Que eu peço uma da grande. E aí ela come 2, 3 pedaços no máximo. E aí eu como o resto todo. Sem necessidade. Mas isso nem é a questão. A questão são os dias em que eu tô só. Como foi ontem. Que foi sorvete, foi pizza, foi pão. Foi comida meio-dia. Ontem eu comi, sei lá, uns 7 quilos de comida. Mas eu tô realmente agora com sensação boa de perspectiva. E profissional, eu montei o site com minha mãe da loja aqui. Teve a venda no site semana passada. E é uma coisa que pode ter um futuro bom. Que eu, inclusive, depois dessa semana, no final dessa semana, vai ser um dos temas que eu quero abordar aqui. Que já tá chegando no final, falta 2 minutos para terminar esse episódio. E é 1h23, eu vou só tomar banho e descer pra loja. É, eu me sinto hoje, cara, um cara que tem uma boa perspectiva de vida ainda. Mesmo que nesse período eu ainda tenha aqui, tô aqui na loja e tudo. Talvez eu quisesse, o que eu sonhava antes era o quê? Viver de conteúdo, ser uma espécie de coach e viver como nômade digital, viajando por aí. Ainda tem essa possibilidade. Ainda tem, inclusive, o meu site, o meu canal principal, já tem um tempo que eu não produzo mais para ele, mas eu vou produzir. Inclusive, o milésimo inclusive que eu falo, eu, eu produzia direto, mas eu me sentia muito mal. Por quê? Porque eu tava péssimo. Eu tava péssimo. E aí eu parei de produzir, mas dá para voltar. Um vídeo por dia tranquilamente. Inclusive, eu falo inclusive demais. Isso até é mais uma motivação para ter uma aparência boa. Que ali foi onde eu tava com a melhor aparência de todas. Mas é isso, cara. Então esse foi o episódio dessa semana. Enquanto a Muriçoca vem me mamando aqui. Puta que